Olá amigos, eu sou o professor Mauro Zelini e estamos com mais um programa Wellness em Foco. Este é um programa que trata de assuntos relacionados a exercício na promoção da saúde e bem-estar de pessoas. No entanto, o nosso programa também tem um lado voltado para a estética e também, como não poderia deixar de ser, abordarmos as questões do esporte performance. E eu estou aqui com o meu amigo, o Dr. Júlio. Como é que vai, Dr. Júlio? Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Prazer. Tudo bem? Dr. Júlio, se apresente. Provavelmente alguém pode não ter assistido o nosso programa anterior, mas por gentileza, se apresente. Eu sou médico de esporte, formado já há alguns anos, sou especialista em medicina esportiva pela Escola Paulista de Medicina, sou professor universitário da FMU, já trabalho lá há mais de 20 anos e sou médico do Departamento Médico de Futebol do Corinthians. Bem, você que está nos assistindo, esse é o segundo programa de uma série de 3 abordando as questões do esporte e particularmente no futebol. No programa de hoje, nós vamos falar sobre alto rendimento performance, longevidade do atleta. Doutor Júlio, o futebol é um esporte que não aceita mais, no contexto nacional e mundial, gente pequena, não? Hoje tem que ser gente forte e gente longeva, né? A gente tem observado que realmente está aumentando a longevidade com qualidade dos atletas. Isso é uma verdade. Veja, quando eu falei gente pequena, não estou me referindo à altura. Nós temos atletas... Qual a estatura, o menor que você conhece, doutor Júlio, assim, de estatura? Tem atletas na faixa de 1,60 m, 1,58 m. Não dá para ser centroavante, né? Não, joga geralmente na lateral, nem ser zagueiro também, ou no meio campo. Bem, doutor Júlio, o futebol é um esporte hoje, mais do que nunca, ele trabalha, como diz na gíria, com o pé no fundo, né? Nos anos 70, o atleta corria, diz os estudos, ele corria cerca de 7 quilômetros. 6, 7. 6, 7. Hoje quanto, doutor Júlio? Hoje corre na faixa de 9 a 10. Algumas vezes até 11 quilômetros, dependendo do atleta. Então, você vê que aumentou aí mais ou menos 50%. Né? 50. E a intensidade? A intensidade é muito grande, Mauro. A gente observa que uma das técnicas de treinamento hoje, no mundo inteiro, nos centros mais avançados, não é só você jogar intensamente, é treinar com intensidade. Então, lá no Corinthians, por exemplo, os treinos são intensos, são curtos, não se treina 3, 4 horas, treina-se 1h30, mas em alta intensidade. Agora, um detalhe interessante, doutor Júlio, que eu não tenho ouvido muito pouco, né? Às vezes que eu escuto o rádio, o atleta teve estiramento, e às vezes o pessoal até confundia, né? Teve estiramento, teve uma ruptura. A gente não vê mais muito, não é muito frequente, né? Esse tipo de lesão muscular. Tem diminuído muito, Mauro. Eu tenho há 8 anos de Departamento Médico Profissional do Corinthians, diminuiu sensivelmente o número de lesões musculares. Por alguns fatores, processo evolutivo, fatores preventivos, trabalho multiprofissional, saber até onde o atleta pode ir, conversar com a preparação física, conversar com a fisioterapia, fazer os trabalhos preventivos, que os departamentos médicos de futebol hoje estão investindo muito nisso. Me dá um exemplo assim para o nosso internauta, assim, um procedimento corriqueiro de prevenção de lesões. O que é feito? Então, basicamente você passa pela parte fisioterápica e física. Os fisioterapeutas fazem uma avaliação de estabilidades articulares, que parece que não. Estabilidade articular. Alterações posturais, forças, equilíbrios de força, e organiza um trabalho adequado. E também relacionado com a individualidade do atleta, né? A gente teve atletas que chegaram e vieram de outros países, né? O caso recente do Pato, posso até citar, que no ano ele teve 15 lesões musculares. Né? E conosco ele não teve nenhuma, teve um edema muscular, joga hoje no São Paulo também sem nenhuma alteração física. Doutor Júlio, obviamente não estamos aqui ferindo a ética do que era feito lá, mas claro. Por que o Pato se machucava tanto? Então, a gente acredita que talvez o processo de transição da saída do tratamento para o jogo tivesse sido muito rápido. Não dava tempo dele recuperar. E hoje, os departamentos médicos, a fisioterapia hoje, por exemplo, nos grandes clubes do Corinthians especificamente, ela é atuante. Então ela vai no trabalho físico, ela senta com o preparador físico, ela programa o treinamento junto com a preparação física. Então você não entrega o jogador pronto totalmente para o preparador, você entrega o jogador totalmente pronto para o preparador físico e trabalha conjuntamente com ele. Então você não deixa aquela transição ser muito rápida. E uma compreensão de quem trabalha no futebol de que o atleta só pode jogar bem, né? Jogar jogador com 50%... Não existe isso. Não existe. Cai rendimento e prejudica a performance dele a longo prazo. Você citou um ponto muito importante, que é a questão da estabilidade e mobilidade. Nós temos discutido muito no nosso programa de avaliação multifuncional que as pessoas comuns sejam submetidas a testes multifuncionais
fundamentalmente, o doutor Júlio, verificando o quê? Mobilidade e estabilidade. Isso, é. São os nossos testes, porque a força vem, né? A força vem, e até o treinamento hoje ele é funcional, né, Mauro? Você não precisa ficar fazendo tanto trabalho de força. Porque o atleta não é um robô, né? O cara fica fazendo supino lá. Não, ele tem que ter a força relativa daquele emprego da necessidade muscular naquela atividade específica dele. Então você treina assim, você avalia assim e ele joga assim, né? Sim, então veja que eu me lembro, numa nossa conversa lá na FMU, você fez um comentário que eu achei fantástico. Gostaria de retomar esse assunto, que é assim, se o atleta não estiver com uma estabilidade bilateral de X%, você me falou um número que ele tem que estar 95%. O déficit a nível de estabilidade tem que ser mais ou menos isso, não pode passar de 5%. Muscular ele pode até jogar 15% a 20%. Da sua capacidade funcional máxima. Máxima, desde que ele esteja equilibrado articularmente também. Né, que a gente esquecia muito, só tratava... Então o indivíduo só ia fazer o teste isocinético numa máquina e você não avaliava as condições articulares. Então, esse conjunto só muscular. Esse conjunto de avaliação muscular e articular, ele é fundamental. Né? Eu não tenho visto mais os atletas fazem aquele abdominal antigo, né? Parece que isso aí também está desaparecendo lá. Não se faz mais, não se faz. É o aquecimento normal que você faz para o jogo. E você trabalha muito ao nível do core, né? Trabalhos funcionais para a musculatura da região pélvica, da região abdominal, para dar equilíbrio muscular. De forma mais global, não ficar fazendo reto abdominal lá. Não, é global. E você citou, gostaria que você citasse para o nosso internauta aquela questão do programa publicado pela FIFA. A FIFA tem um programa, né, o Plus 11, né, que são 11 atividades físicas que você faz sem aparelho, que são fatores preventivos para lesões articulares. Então a gente emprega isso e a gente emprega outras tecnologias também específicas para você conseguir contornar alterações específicas do atleta. Por que o atleta tem muita lesão na região posterior da coxa? Por que o quadril daquele atleta está machucando toda hora? Por que ele está desenvolvendo um trauma naquela região? Por que aquele ombro machuca muito sem ser uma lesão traumática? Então, além desse programa da FIFA, você consegue fazer programas individualizados, né? A gente tem um laboratório muito bom, né? A coordenação do Bruno Maziotti, do Luciano Rosa, que são excelentes fisioterapeutas que trabalham fazendo essa prevenção e trabalhando, dando informações, minimizando lesão. Que nem sempre acontece, né, Mauro? Porque se joga muito também, né? Claro. Agora, que é um outro fator de agravante. Você vê que um detalhe interessante, às vezes as pessoas têm criticado os radicais a respeito do treinamento funcional e para nós aqui multifuncional. Eu vou ter um programa explicando por que nós usamos essa palavra multifuncional. Mas o Dr. Júlio colocou um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que ele usou várias vezes, treinamento funcional, porque tem que ser muito parecido com aquilo que o jogador faz em campo. Né? Exato. É a aplicação do treinamento de acordo com as condições motoras. As condições motoras sendo daquilo que ele vai fazer no jogo. Agora, doutor Júlio, com essa loucura que é o calendário brasileiro, as lesões têm a ver com a diminuição do rendimento com o tempo de descanso. Né? Tem, isso é fundamental também. E aí entra a figura do fisiologista, que a gente não falou, né? O fisiologista também atua dosando, fazendo as dosagens enzimáticas, doses de glicose, a CK, para você saber se o indivíduo está com um risco de lesão muito grande. E recuperar, né, Mauro? A recuperação hoje tem que ser muito importante. Os grandes clubes conseguem fazer isso e tirar o jogador, às vezes, de um jogo ou de um treino, principalmente em treino. Né? Então, eventualmente, o atleta foi poupado de um treino. Por que ele foi poupado? Porque alguma coisa aconteceu, né? Ou ele está com uma dor muscular, ou ele está com um CK muito alto, ele tem uma fadiga muscular, uma dor que pode incapacitá-lo. Se você tiver um tempo de recuperação muito boa, você consegue jogar, fazer com que ele jogue intensidade máxima. E aí tem que torear, né? Tem que torear o diretor, isso evoluiu muito também. Evoluiu muito. Eles são... Bom, agora um detalhe interessante... com relação à alimentação. Eu vi quando um dos jogadores, não lembro quem, acho que do Corinthians, foi jogar na Europa e ele quis levar a mãe para fazer a feijoada, o feijão preto, porque se não tivesse a feijoada, a comida dele não ia... ele ia se adaptar, né? Então, lá no Corinthians, no departamento médico, o aspecto nutricional, a alimentação, tem um controle rígido, sugestões, como que... Rígido. A nossa nutricionista, ela é excelente, ela está conosco há mais de 20 anos. E ela é, quase 20 anos, ela é fantástica, ela inclusive monitora o atleta fora, né? E conversa com as esposas dos atletas para saber o que está acontecendo, por que ele está engordando, o que deve ser feito. Então, o atleta é muito tutelado e é muito bem orientado. E as suplementações, né?
Então, suplementações são muito importantes porque o desgaste realmente é muito intenso. Bom, quanto tempo eu tenho mais de programa, meu diretor? Mais 5 mil, que bom. Então, voltando um pouquinho, a questão que a gente tem discutido muito, né, doutor Júlio, é o tempo de recuperação, né? Então isso mudou, a gente diz, vamos fazer um treino recuperativo. Aí você vê o cara tendo estresse neuromotor e metabólico, né? Então hoje mudou esses... Então, mudou muito. Hoje os treinos regenerativos, eles são treinos leves. São para regenerar mesmo. O descanso é muito bom, o descanso é importante. Como eu te falei, ele joga em alta intensidade, ele joga 100%. Eu fico no banco lá e a gente fala, pô, é impressionante que esses caras correm, né? Que eles se dedicam, que eles têm que entrar mesmo e utilizar as variáveis físicas no seu limite máximo. Então, hoje a tendência é uma regeneração muito leve, é uma piscina, é um trabalhinho de força muito pequeno e é um descanso pelo menos nas 48 horas, 24 a 48 horas. Depois de incrementar. Se você conseguir jogar de domingo a domingo, seria fantástico, né? Eu me lembro, há uns anos atrás, acho que tinha uma lei dentro do futebol que era proibido, que o jogador tinha que ter um mínimo de 72 horas. Até para reposição de glicogênio, isso ainda existe. Ainda existe? Existe. Hoje o calendário melhorou também um pouco, né, Mauro? Hoje ainda se joga muito, mas se joga menos do que na década de 90, por exemplo, que se jogava muito sem nenhum tipo de preparação. Tinha clube que fazia 2 partidas, tem casos de jogar no mesmo dia 2 vezes, né? Então isso praticamente acabou. A gente tem um controle um pouco melhor, as pré-temporadas são um pouco maiores, já é uma recomendação de você ter pelo menos 30 dias de férias para o atleta e com 21 dias de pré-temporada mínimas. Então isso já são muito importantes. Uma boa prevenção nesse período faz com que você consiga prolongar, né? E evitar lesão, que está acontecendo. Isso é fantástico. Veja que a conduta de uma equipe multidisciplinar, o doutor Júlio falou sobre preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta, médico. E a parte psicológica? Tem um psicólogo lá no Corinthians? Ou a galera já faz a parte psicológica? Especificamente, nós não temos um profissional específico da área. Sim. Mas todo mundo tem que ter um pouquinho de psicologia. Né? Principalmente os comandantes, né? Então a gente trabalha os técnicos, hoje são verdadeiros comandantes, né? Agora, só para finalizar, que o meu tempo já terminou, só uma provocação. Doutor Júlio, é possível que um atleta desaprenda, está indo, o técnico não consegue mais, o time mudou o técnico em 2 semanas, que milagre é esse? Acho que não é desaprender, é o lado motivacional, é o lado psicológico, né? Tem uma série de fatores também, né? Bom, mas isso não é duradouro. Não é duradouro. Essas situações a gente vê que elas são muito fugazes e nem sempre é impacto atual, depois a coisa não se prolonga. Bem, gostaram? Eu espero que sim. Olha, eu podia ficar conversando com o Dr. Júlio aqui durante horas, porque o assunto esporte, particularmente futebol, e esses aspectos de treinamento, nós estamos falando de um ser humano. Você vê, ele tem aspectos fisiológicos, aspectos biomecânicos, aspectos emocionais. E se não estiver bem, né, Dr. Júlio? Não joga. O extracampo, que a gente fala muito, é importante também, né? Bem, nós estamos terminando mais um programa, o Wellness em Foco. Esse faz parte do projeto do Centro de Treinamento Multifuncional, que é um projeto que tem o patrocínio do Instituto Forte, da Wellness e do Instituto Mauro Ghiseline. E também como suporte, né, a editora Forte, que faz parte do grupo que dá toda a sustentação desse projeto educacional. Bom, espero que vocês gostem. Nós vamos ter mais um programa, já que está aqui o convite com o Dr. Júlio, e nós vamos ter mais um programa onde nós vamos falar, já vou fazer a chamada do Dr. Júlio. Tem atleta que joga até os 40 e outros 28 já está estragado, né? Bom, mas isso aí é para você ver no nosso próximo programa, tá ok? Dr. Júlio, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado.